Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, nós vamos precisar do Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, eu sugiro que você providencie, mas tem também disponível na internet. Eu vou enviar para vocês no grupo o link para acessarmos o Catecismo, está bem? Então, nós já vimos que São Luís, nos propõe essa semana, onde nós vamos rezar as orações iniciais, que nós já rezamos, que eu já tenho um vídeo com essas orações, mas eu vou fazer um só com as orações, para que possa ser usado durante todos esses dias, as 3 orações, a ladainha do Espírito Santo, a Ave Estrela do Mar e a ladainha de Nossa Senhora, que é o que nos é proposto para esse tempo. Mas também existe um movimento de ação, através dos nossos atos e da nossa oração, a gente vai estar buscando esse conhecimento de nós mesmos e nós vamos nesse primeiro passo, buscar conhecer esse fundo de maldade que há em nós, que é uma realidade que São Luís, inclusive, nos fala no tratado, que nós vamos ver no Catecismo, que nós vamos ver na Palavra de Deus, Então, nesse início, a gente vai começar esse processo, de reconhecer, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fragilidades, como é o meu temperamento, para que eu possa trabalhar esse meu temperamento. Eu sou mais colérico, o que acontece com o meu temperamento para que eu possa trabalhá-lo, Esse processo de nos conhecermos é para que a gente não fique parado nisso, Aquela coisa, eu sou assim, você sempre assim. Não, é para que a gente possa reconhecer e a gente possa buscar, também os remédios espirituais, digamos assim, a gente possa buscar trabalhar em nós aquilo que é uma fragilidade, aquilo que nos leva ao pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Então a gente vai reconhecendo e a gente vai travando essa batalha interior, Sempre com o auxílio da graça de Deus, Sempre com a oração, sempre clamando ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir e com o auxílio da nossa Mãe Santíssima, tá bom? Então, primeiro eu vou ler um trechinho do tratado. Eu sei que às vezes o vídeo pode demorar um pouquinho, mas é importante essas leituras para que nós possamos crescer, E a gente já vai exercendo a virtude da paciência, da escuta, que é uma realidade que a gente tem visto que está tão fragilizada nos nossos tempos. As pessoas muitas vezes não escutam mais umas às outras, E muito menos param para escutar a palavra de Deus. Então a gente precisa desenvolver novamente em nós essa virtude da paciência e da escuta atenta, sem distrações. Número 78 do Tratado da Verdadeira Devoção. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou vinho delicioso do seu amor, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disso se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo,
despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha da alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. 79. Para despojar-nos de nós mesmos é preciso conhecer, primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou, corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência. Então, os pecados atuais, né, sejam mortais ou veniais, né, nas duas dimensões, que às vezes a gente só pensa no pecado mortal, mas tem uma gravidade também no pecado venial, né, porque ela vai aumentando em nós essa concupiscência, né? Então, os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Depois vocês podem dar continuidade. Nós estamos vendo aqui o artigo 3º, que é devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Número 78, 79, 80, 81, 82, do Tratado da Verdadeira Devoção, tá? Vai estar escrito aí na tela o número dos trechos do tratado que nós vamos rezar com ele, tá bom? Então, vocês viram que eu não vou ler tudo aqui nesse vídeo, né? Porque a nossa própria conversão, o nosso próprio processo de transformação exige um esforço pessoal, né? Existe um movimento pessoal de eu chegar, arrumar o meu ambiente de oração, pegar o meu tratado e rezar com o meu tratado. De eu chegar, observar essa minha responsabilidade pessoal, que eu sei que eu estou vivendo a primeira semana, eu tenho 3 orações para fazer, de eu reservar um horário do meu dia e eu fazer, né, em espírito de oração, sem distração, essas 3 orações que eu sou chamada a fazer. Sem colocar essa responsabilidade para o outro. É uma responsabilidade pessoal minha. O compromisso, o voto que eu fiz foi pessoal meu com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. Nós vamos ter, né, turmas de consagração, nós vamos ter grupos de renovação, mas são movimentos para nos auxiliar. Essa responsabilidade é nossa, pessoal. Né? A gente tem que se livrar da nossa tendência à preguiça, né? E a gente ir mesmo correr atrás das nossas necessidades espirituais, né? Às vezes a gente corre atrás das nossas necessidades materiais, mas às vezes fica muito passivo em relação às nossas necessidades espirituais, a busca dos sacramentos, né? A busca da Eucaristia, eu ir à igreja, eu participar da Santa Missa, né? Não me acomodar tão somente, né, nessas realidades virtuais, né? Eu fazer a leitura da palavra de Deus, eu não ficar também só limitado a escutar uma pessoa que vai falar sobre a palavra de Deus. Eu preciso fazer a minha lectio divina, eu preciso ter o meu encontro pessoal com Cristo, porque tem realidades que Deus falou ao coração daquela pessoa que meditou com a palavra, e tem outras que Ele vai falar pessoalmente a você. E se você não tem esse encontro pessoal com a palavra, né? Se você não dedica um tempo da sua vida para esse momento de oração, essa graça que iria alcançar a sua vida passou, né? Então a gente precisa ter esse movimento nosso, né? Deus primeiramente vem ao nosso encontro e nós também temos um movimento de ir ao encontro de Deus. E Deus se alegra quando nós vamos ao seu encontro na oração, na palavra.
né? E é muito importante essa intimidade também com o catecismo, né? Nós falamos sempre da intimidade com o Tratado da Verdadeira Devoção, nós como consagrados precisamos ter, né? Por isso que eu vou passando para vocês os números, eu leio alguns trechos aqui, porque uma formação, eu costumo dizer isso, que não traz para você esse propósito de leitura orante do tratado, que não traz para você dentro da própria formação o conteúdo do tratado, ela fica pobre, ela vai ficar empobrecida, porque a grande riqueza vai estar aqui, não é nas minhas palavras, né? É naquilo que os santos escreveram, é na palavra do próprio Deus, né? Quando nós contemplamos a Bíblia Sagrada. É no catecismo da Igreja Católica. O catecismo é um tesouro. Eu não consigo ler o catecismo sem louvar a Deus, sem contemplar a beleza que existe nessas palavras. Então vamos ler um trecho aqui do catecismo, tá? Falando sobre isso que nós estamos meditando hoje. 1707. Catecismo da Igreja Católica, 1707. Seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou da sua liberdade. Sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo. E assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, nós vamos ver aqui, mais abaixo, no catecismo, né, que a gente precisa conhecer o que é pecado, né? E a gente, conhecendo o que é pecado, conhecendo o que são essas fragilidades do ser humano, nós que somos seres humanos, né? A gente precisa se conhecer como ser humano, conhecer o nosso temperamento, para que a gente possa trabalhá-lo, conhecer os pecados, né? As nossas fragilidades. Eu tenho uma tendência à gula, eu tenho uma tendência a falar mal dos outros. O que fica forte assim, né? E a gente vai buscando se melhorar. Já vou passar para vocês, eu estou descendo aqui a tela para chegar até o ponto que eu quero, mas você já pode pegar o seu catecismo, ou como aqui, né, no meu caso, o meu catecismo está lá em Salvador, eu estou em Belo Horizonte, eu estou usando pela internet aqui, pelo computador, o número 1848, tá? Vocês vão ler depois, o 1848 a 1866 do Catecismo da Igreja Católica. Repetindo, 1848 a 1866. É um amadurecimento que nós vamos tendo, né, na nossa fé, e na nossa fé como dentro da Igreja Católica, né, a qual nós fazemos parte, para que a gente não possa cair em enganos, né? Que às vezes as pessoas vão dizer, isso aí não é pecado, não. Isso aí é coisa do passado, não. A gente precisa conhecer a nossa fé, a gente precisa conhecer o catecismo para, assim, fundamentado na nossa fé, poder, né, dar respostas com a nossa vida. 848, tá? Vou ler um trecho aqui. Na realidade, eu vou passar os números certinhos, vocês vão do 1846 a 1876, mas eu vou ler alguns trechos específicos, como o 1848. Como afirma São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Mas para realizar a sua obra, a graça tem de pôr a descoberto o pecado, para converter o nosso coração e nos obter a justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, versículo 21. Como um médico que examina a chaga antes de aplicar o penso, Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então, vamos prestar atenção nesse trecho aqui, tá? Porque nós vamos depois viver a semana de conhecimento da nossa Mãe Santíssima, né? Para que nós possamos imitar a nossa Mãe Santíssima, a gente também precisa antes, né, ir purificando
o nosso coração, né? Reconhecendo esse fundo mal e renunciando através de uma forma de uma luta, né, concreta e diária contra esse fundo mal que há em nós, né? A conversão requer o reconhecimento do pecado. Contém em si mesma o juízo interior da consciência. Pode ver-se nela a prova de ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem. Torna-se ao mesmo tempo o princípio de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, neste convencer quanto ao pecado, descobrimos um duplo dom: o dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito da verdade é o Consolador. Nós vamos ver agora o número que eu separei, né, os números que a gente iria ver, que a gente não vai ler todo esse trecho do catecismo nesse vídeo, né, como eu já disse, é um vídeo relativamente mais breve, né, e depois, né, eu vou deixar aqui ao final a numeração do catecismo, né, dentro do catecismo da Igreja Católica, que vocês vão depois, ao longo do dia, fazer essa leitura. Não deixe para o dia seguinte, né? Não vamos procrastinar, não vamos deixar para depois. Nós vamos pegar um momento do nosso dia, né? Hoje é domingo, eu deixei essa atividade para o domingo justamente porque é um dia mesmo voltado ao Senhor, né? E vamos deixar o Senhor agir nas nossas vidas. Então, 1866. Aqui a gente vai ver sobre os pecados capitais, está bem? Os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem, né? Nós vamos depois ver as virtudes. Na semana em que nós vamos meditar sobre a nossa Mãe Santíssima, nós vamos meditar também sobre as virtudes. Ou relacionando-os com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno. Chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. Por isso que é importante a gente conhecer, né, esses pecados capitais, porque eles levam também a outros pecados. São eles: a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça ou negligência, assédia, né? Assedia. Sim, então, nós vimos aqui, né, brevemente, o propósito para esse dia de hoje, né, para este domingo. O primeiro grande propósito do domingo é a participação da Santa Missa, né? É o nosso compromisso como cristãos. E nós temos propósitos nessa semana de renovação da nossa consagração, nessa semana de conhecimento de si mesmo. O propósito está no Tratado da Verdadeira Devoção, onde nós vamos ler o tratado, aquele texto que eu indiquei no início do vídeo, e o Catecismo da Igreja Católica, onde nós vamos rezar no Catecismo do número 1846 e 1876. Por que eu preciso ler sobre o pecado? Para lutar contra ele, né? Para reconhecer, para crescer na humildade, né? Como nós já vimos, reconhecer a nossa fraqueza, né? A nossa incapacidade para todo o bem, como nós já vimos São Luís falando, para a gente reconhecer a nossa pequenez, né? A nossa miséria, né? E assim buscar a graça de Deus, né? Clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo que vinha transformar o nosso coração, transformar a nossa vida e caminhar, dar passos concretos, né? Nossos, pessoais também, né? De luta contra essa nossa tendência ao mal, contra essa nossa tendência ao pecado
e de busca pela virtude, né? Pelas virtudes, tudo pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, Paráclito, o santificador, e com auxílio da nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. Nesse momento nós vamos rezar uma oração, né, que nós já vimos nesse tempo, né, que é uma sugestão para esse tempo de preparo. Depois eu vou enviá-la também individualmente, mas ela vai estar fazendo parte desse vídeo. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa oração, eu estava prostrada diante do Santíssimo na capela de uma nova comunidade. E eu saí, né, assim, perguntando para as pessoas: que oração é essa? Porque ela vinha assim, queimando o meu coração, dado a sua riqueza, dado o seu convite que ela nos faz de buscar uma vida de humildade, né? E nós já vimos, eu repito muitas vezes, que é a virtude que agrada o coração de Deus. Então a gente precisa buscá-la de todo o coração, né? Vencer, né, essa luta contra o orgulho, né, que existe em nós. Rezemos juntos a ladainha da humildade. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e eu possa diminuir. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu, pelo menos, me torne santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que foste o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito da humildade, rogai por nós. Oração. Ó Deus que, por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e a mais santa de todas as criaturas, aceitar, agradecendo, todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Recordando, Catecismo da Igreja Católica, 1846 a 1876. É o artigo 8 que nós vamos meditar neste dia, né? Reconhecendo melhor a nossa igreja, conhecendo melhor, né, aquilo a que nós somos chamados a viver, para que assim não sejamos enganados, né, para que assim a gente possa permanecer na verdade. Um abraço e até mais. Salve Maria, Deus abençoe, um santo dia para todos nós. Até mais.